Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 2 de dezembro, nós vamos meditar de 2 Coríntios, do capítulo 7 ao capítulo 9, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 7, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne quanto no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração, e a ninguém tratais com injustiça, e a ninguém corrompamos, e a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estás em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, muito me glorio por vossa causa e sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Por quê? Chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus nos conforta os abatidos e nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-me à vossa saudação, o vosso pranto, o vosso zelo para comigo, aumentando assim o meu regozijo. Portanto, ainda que eu não tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já tenha aprendido, vejo com aquela carta me contristou por um breve tempo. Agora vos escrevo porque foste contristado, mas porque foste contristado para o arrependimento, pois foste contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus produz o arrependimento para a salvação, e que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristado? Que defesa, que indignação, que temor, que salvação, que zelo, que vindima. Em tudo deste prova de estardes inocente nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta segundo entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos nós. Portanto, se alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vós falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebeste com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Capítulo 8, ele vai falar sobre as ofertas à igreja da Macedônia, para os pobres também da Judéia, que vai ser levantado pelos irmãos ali da igreja de Corinto. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância e alegria, e profunda pobreza deles superabundou em grande a riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e a mesma acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar e da assistência dos santos. E não somente fizeram
como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, vós, pela vontade de Deus. O que nos foi recomendado a Tito, que como começou, assim também completasse esta graça em vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, no cuidado, no amor para convosco, também sobreabundeis nesta graça. Não vos falo de forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros e a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos torneis ricos. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outros que deste ano passado principiastes, não só na prática, mas também no querer, convém isso. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis isso a termo, segundo as vossas posses, porque se há uma boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente e a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venham suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, mostrando mais cuidadoso, e partiu voluntariamente a vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho da graça ministrada por nós para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por vós. Pois o que preocupa é procedemos honestamente, não só perante ao Senhor, como também perante aos homens. Com eles enviamos nossos irmãos, cujo zelo e muita ocasião de que, de muitos modos, temos experimentado agora, porém, se mostra ainda mais zelosa pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros da igreja de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exultação e do nosso respeito na presença destes homens. E por fim, capítulo 9, que é o nosso último capítulo, a instrução de Paulo referente à grande colheita. Isso mesmo, né? Então, ele fala assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é necessário eu escrever-vos. Porque bem reconheço a vossa presteza, do qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimado muitíssimo. Contudo, enviei irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivéssemos preparados para que, caso alguns macedônios fossem comigo e vos encontre desapercebido, não fiquemos nós envergonhados por não dizer a vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar os irmãos que me precedem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta com expressão de generosidade e não de avareza. E aí
E a isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda obra. E como está escrito, distribuiu e deu a pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento daquele que suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-nos em tudo para toda generosidade, o que faz que por nosso intermédio seja tributado graça a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graça a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís a eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundância graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Olha que coisa maravilhosa, né? Então Paulo nos fala que é bom nós termos um coração generoso, um coração disposto não só a obedecer, mas um coração disposto a dar. E quem tem um coração disposto a dar, né? Que é essa generosidade com essa liberalidade, ou seja, né, está livre, não é apegado aos recursos, né, está pronto para dividir com um coração alegre. Então isso aqui é algo extraordinário, é uma característica muito maravilhosa, porque essas pessoas que assim buscam isso ou que têm isso de forma natural, são muito abençoados pelo Senhor, né? Então, claro, tem aquelas pessoas que têm uma facilidade maior, mas até mesmo se não temos essa facilidade, devemos buscar isso, porque Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que tem liberalidade em abençoar outros, né? E com a medida que você abençoa, muito mais você é abençoado. Dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida e transbordante, né? Isso é extraordinário. Eu quero orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, e o Senhor conhece o nosso coração, sonda os nossos pensamentos, os nossos caminhos, e ajuda-nos a não termos o apego às riquezas, aos bens, ao dinheiro, porque daqui nada levamos. Nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Ajuda-nos a entender que a nossa maior riqueza está na eternidade. E isso sim deve preencher e mover o nosso coração. Então ajuda-nos, Senhor, aqui nessa terra a sermos generosos, a termos liberalidade em ofertar, em dizimar, em ajudar o próximo, porque eu sei que quem assim faz recebe e alcança bênçãos direto de Ti. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. E não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém. Se não é inscrito, se inscreva. E o mais importante, eu conto com você para incentivar outros a se inscrever também aqui no canal. Deus te abençoe.